Isso aí, galerinha. Nesta aula 30 ou 32 da página 99, exercício 51, vamos corrigi-lo. URGS fala o seguinte, ó, o menino empurra uma caixa que desliza com atrito sobre um piso horizontal. Para isso, ele aplica na caixa uma força horizontal dirigida para a direita. A força de atrito entre a caixa e o piso é constante. E o efeito do ar no movimento da caixa é desprezível. No instante inicial representado na figura abaixo, a força aplicada pelo menino é F, cujo módulo é maior do que a força de atrito. E a velocidade da caixa é F0, V0. Selecione a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo. Muita atenção, tá, pessoal? Essa questão ela é perigosinha mesmo. Se eu fosse fazer o diagrama de corpo livre, na caixa que o menino empurra, tem um peso que é normal, que se anulam, mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, atuam no mesmo corpo, mostrando que não são um par ação e reação. O menino empurra a caixa com a força F para frente. E o enunciado me garante que no começo a força de atrito é menor que a força F, cujo módulo é maior que a força de atrito, a força F. Selecione a alternativa para escolher o parágrafo. C. F permanecer constante, a velocidade da caixa será... Se essa F permanece constante, o enunciado já me garantiu que a força de atrito é constante, então vai ter resultante, né? A força resultante vai ser a força F menos a força de atrito. E se existe uma força resultante, existe uma aceleração. Afinal, a segunda lei de Newton, física, meu amor, nos garante que se existe força resultante, existe aceleração. E se existe aceleração positiva nesse caso, a velocidade vai ser crescente. Se o módulo de F diminuir, então ó, F vai dar uma diminuída, diminuiu. Permanecendo, contudo, maior do que a força de atrito, a velocidade da caixa nos instantes subsequentes será, ainda vai ser maior que a de atrito, ainda existirá força resultante, ainda existirá aceleração, continuará crescente, menos crescente do que no primeiro momento, mas ainda é crescente. É isso que deixa a questão perigosa. Se o módulo dF diminuir, tornando-se igual à força de atrito, a velocidade da caixa nos instantes subsequentes será, quando a força F se igualar ao atrito, a força resultante vai ser F menos F, já que elas se igualaram, a força resultante é zero. E se a força resultante é zero, a aceleração é zero. E se a aceleração é zero, a velocidade é constante. Primeira lei de Newton. Então, crescente, crescente e constante. Letra C. Essa partezinha que era delicada, né? Que na nossa, a gente só usar a intuição dá sinal. Não é possível? Como é que, né? Tem que diminuir a velocidade. Mas continuava crescente, só que menos crescente que antes. Isso era a parte perigosa da questão. Ótimo pedido. Vamos lá. Claro, meu querido. Você foi 55 já. 55, né? E aqui é 90, certo? Muito obrigado, gente. Estou orgulhoso. Dúvidas? É tudo que o senhor de física quer. Sempre. Página 105, questão 90. Falar o seguinte. Um corpo de 6 kg cai de uma altura de 5 metros. Qual o trabalho realizado pelo peso? Então, tu vê, tem lá um cara de 6 kg, caiu de uma altura de 5 metros. A altura de 5 metros. Calcule o trabalho realizado por seu peso. Vamos fazer de duas maneiras. Vamos usar a fórmula do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força vai ser o peso. O deslocamento do cara é 5 metros. A força-peso é vertical para baixo, deslocamento vertical para baixo. Dois vetores que apontam na mesma direção, em mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero. Peso é M vezes G. M vezes G. Cosseno de zero é 1.
A massa é 6 kg, a gravidade é 10, a altura é 5, 6 vezes 5, 30, vezes 10, 300 joules. Porém, vale a pena lembrar que o trabalho da força-peso também é conhecido como energia potencial gravitacional. Aí a gente não tem que fazer maiores esforços, é só pegar a massa, multiplicar pela gravidade e multiplicar pela altura. Energia potencial gravitacional, que também é conhecido como trabalho da força-peso, 300 joules. Então tem essas duas técnicas clássicas aí. Aí pergunta se é motor ou resistente. Como a força ajudou o deslocamento, a força atuou no sentido do deslocamento, essa força entregou energia para o corpo. Logo foi um trabalho motor. Na subida, a força-peso realiza um trabalho resistente. Então foi motor de 300 joules, letra C. Show de bola. Com ela aqui. Muito obrigado pela pedida. Pessoal, ao resolver uma questão, se ficou inseguro, insista na dúvida. Insista na dúvida, é bonito isso. Não fique acanhado. Tu está me pagando para que eu tire as dúvidas. Página 100, questão 55, vamos que vamos! Um veículo de 5 kg descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária. A massa é 5 kg, ele está andando em linha reta, e a equação horária da posição para esse corpo é 3t ao quadrado mais 2t mais 1, onde S é medido em metros e t em segundos. O módulo da força resultante sobre o veículo vale. Força resultante, física, meu amor. E a massa do cara eu sei que é 5 kg. Para descobrir a aceleração, é importante lembrar que essa fórmula originalmente tem a seguinte cara. A t ao quadrado sobre 2, mais V0 vezes t, mais D0, ou S0, né? Então tu vê, a equação horária da posição, ele bagunçou ela um pouco, né? Para tentar deixar mais difícil a obtenção da aceleração. Mas comparando uma equação com a outra, eu percebo que a posição inicial era 1 metro, percebo que a velocidade inicial era 2 metros por segundo e descubro que a aceleração deveria ser 6 metros por segundo. Para que aqui na frente ao quadrado tenha dado 3, né? Só se ele fez 6 dividido para 2, 3. Está dividindo, passa multiplicando. Descobri que a aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. E agora que eu descobri a aceleração, morreu. 6 vezes 5, 30. 30 newtons. Essa questão já não é nível 0, né? Porque já envolve esse conhecimentozinho aqui que é muito importante, de obter a aceleração, a velocidade inicial e a posição inicial pela comparação das fórmulas, né? Então é só igualar esse cara com esse cara, automaticamente tu acha a aceleração. E depois tivemos que usar a segunda lei de Newton, que já é dinâmica, né? Já é outra matéria. Então, duas matérias da física aí, no mínimo, conectadas. Exatamente, o vetor deslocamento é vertical para baixo e o vetor força, peso, também é vertical para baixo. Quando dois vetores não tem ângulo nenhum entre eles, né? É zero ângulo. É isso aí, galera. Não, eu fiz as duas formas, foram duas técnicas distintas. Calcular o trabalho da força-peso é o mesmo que calcular a energia potencial gravitacional. Aí eu estava mostrando para o aluno que ele tanto podia usar a fórmula do trabalho, se ele não lembrasse que era mais prático calcular a energia potencial gravitacional. Na verdade, o trabalho da força-peso, peso é m vezes g, e deslocamento é altura h. Então tu vê, o trabalho da força-peso é que deu origem a essa fórmula aqui, energia potencial gravitacional. Então, na verdade, eu fiz a mesma coisa de duas formas distintas para dar mais ver o que o aluno prefere. Isso, sempre que uma força colabora com o movimento, o trabalho que ela executa é classificado como motor. Sempre que uma força se opõe ao movimento, o trabalho que ela executa é considerado resistente. Perfeita a tua colocação. Sem problema, obrigado. Valeu, parceiro. Muitíssimo obrigado, cara. Vamos que vamos!
Acho que ela cabe aqui no cantinho, hein? Página 105, questão 93. Falava o seguinte: sobre dois corpos distintos, A e B, atuam duas forças resultantes distintas, deslocando-os de uma distância de 10 metros. Segundo o gráfico da força F em função do deslocamento. Então ele me forneceu o gráfico da força F em newtons versus o deslocamento em metros. A força partiu de zero e foi crescendo linearmente até o deslocamento de 2 metros, onde ela atingiu um valor de 20 newtons. Depois a força se manteve constante até um deslocamento de 8 metros. Isso no corpo A. Já o corpo B, ele sofreu uma força constante de 10 newtons até o deslocamento de 8 metros. O corpo B, então, o gráfico da força que atuava no corpo B foi esse outro gráfico. A razão entre os trabalhos realizados sobre os corpos A e B é, mais uma vez, para calcular o trabalho realizado sobre o corpo B, eu poderia simplesmente fazer trabalho igual a força vezes deslocamento, já que a força é constante, certo? Porém, fica tão prático calcular a área, né? Trabalho de uma força é sempre a área do gráfico força versus deslocamento. Por se tratar de um retângulo, base vezes altura. A base desse retângulo é 8 e a altura desse retângulo é 10. Então o trabalho executado sobre o bloco B deu 80 joules. O trabalho executado sobre o bloco A, mais uma vez temos um trapézio, área de trapézio, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. A média das bases vezes a altura. Não se acanhem em fazer triângulo mais retângulo, vai dar no mesmo. A base maior mede 8. A base menor mede de 2 até 8, que é 6. A altura desse trapézio é o 20 sobre 2. O trabalho executado sobre o corpo A ficou 8 mais 6, 14. 20 dividido para 2, 10. 14 vezes 10, 140 joules. Como ele pediu a razão entre o trabalho aplicado sobre A e o trabalho aplicado sobre B, WA sobre WB. O WA deu 140, o WB deu 80, cortou os zerinhos, divide por 2 em cima e embaixo, 7 quartos, 3,5 sobre 2, 1,75. Cuidado, não tem unidade. Aproximadamente 1,8. Letra C. Beleza, show de bola. Opa, desculpa. Ah, tem toda a razão. Beleza, beleza. Vocês, eu não percebi, eu confesso que eu não percebi mesmo. O 2 estava no lugar certo? Mas aqui tinha um errinho gráfico, né? Era para ser 10 aquilo ali, né? Deu um probleminha de diagramação ali. Sendo 10 aquele valor, esse cara aqui então vai ficar 10 vezes 10, né? Certo? 10 vezes 10 que vai dar 100. E esse cara também, né? Esse cara vai mudar a base maior dele de 8, vai passar para 10. A base menor dele de 6 vai passar para 8, né? 10 menos 2 deu 8, essa base. 20 dividido por 2 dá 10. 18 vezes 10 deu 180. Então ficamos com 180 sobre 100. E aí então não era uma aproximação, foi só realmente um erro de observação do gráfico. Eu poderia tentar me defender, né? Ah não, mas o gráfico está torto, mas não interessa, dava de perceber. 1,8. Muito obrigado pela ajuda, gente. Muito obrigado. Eu vou fazer mais essa e só vou aproveitar os minutinhos finais da aula para comentar um detalhe novo, só um detalhezinho novo, para aumentar um pouco a gama de exercícios que tu pode executar em casa aí. Certo, meus queridos?
Estou orgulhoso, gente. Muito obrigado pelas dúvidas. Eu fico muito apavorado quando meu aluno me traz dúvida para aula. Eu fico deprimido, cara. E vocês estão cheios de dúvida, que é o esperado. Página 101, exercício 63. Obrigado, querido. Vamos que vamos. Um corpo desliza sobre um plano horizontal solicitado por uma força de intensidade de 100 newtons. Um observador determina o módulo da aceleração do corpo, 1 metro por segundo ao quadrado. Sabendo-se que o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é 0,10, podemos dizer que a massa do corpo é, adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Que bonitinha a questão, hein? Então tem um corpinho que tem uma certa massa, ele está sendo empurrado com uma força de 100 newtons para frente. Só que o sujeito fala que a aceleração que ele adquire é de 1 metro por segundo ao quadrado. Mas o cara também fala que tem atrito. E ainda diz que o coeficiente de atrito é 0,10. Diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E pergunta, então qual é a massa desse cara para isso estar acontecendo? Primeiro, para relacionar a força com a aceleração física, meu amor. Claro que além da força que está solicitando o corpo e o atrito, tem o peso e tem a normal, que acabam se anulando. Quem é a resultante, já que a normal e o peso se anulam? A resultante é a força F menos a força de tração, que é igual a massa vezes a aceleração. A força F vale 100. E como é que se calcula uma força de atrito? μ vezes a normal. E nesse caso a normal é igual ao peso. Então a força de atrito é o μ vezes o peso. A força de atrito é μmg. A força de atrito, como o μ vale 0,1 e a gravidade vale 10, coincidentemente a força de atrito fica numericamente igual à massa. Então eu posso substituir essa parte por m. E o cara me disse desde o início que a aceleração do corpo era 1 metro por segundo ao quadrado. 100 é igual a m mais m. 100 é igual a 2m, portanto m igual a 50 kg. Boa questãozinha também. 50 kg, letra B. Eu vou usar esse finalzinho, pedir para a galera que está com uma duvidazinha dar uma seguradinha de nada, para a gente aproveitar o finalzinho da aula para fazer um comentário que eu acredito não ter feito ainda na aula passada. A aula passada eu cheguei a exemplificar choques mecânicos, um corpo se chocando contra outro. Cheguei a comentar isso? Mas eu fiz o exemplo só dos caras se grudando, né? Não falei da situação onde eles se separam, né? Vamos ver se dá tempo de a gente comentar isso aí.